Bom dia pessoal, terça-feira tá começando com tudo e a Law Letter tá no ar para te atualizar com as principais notícias do mundo jurídico, direto ao ponto e sem jurídicas. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa. Muito bom dia pessoal, boa terça-feira para todo mundo que tá ouvindo a gente. E hoje o episódio já começa com um caso absurdo, viu? Uma mulher negra aprovada em medicina teve a matrícula barrada porque a banca da universidade decidiu que ela, abre aspas, não parecia parda o suficiente. Tem também a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, com tornozeleira eletrônica, toque de recolher e zero contato com o mundo digital. E ainda, a gente vai falar da USP reagindo forte às sanções dos Estados Unidos contra Moraes, tem também passageira ganhando indenização por ônibus quebrado e o senador Marcos Duval sendo obrigado a usar tornozeleira eletrônica depois de sair do país sem autorização. Inclusive, Laís, você tem visto que o pessoal tem ido pro trabalho escutando o podcast agora, que ele é diário? Pois é, Victor, eu tô vendo sim, e a gente adora receber esse carinho, ver que vocês estão ouvindo, estão aqui com a gente todos os dias. Mas se você ainda não tiver a caminho do trabalho, pega a sua xícara de café, porque tá começando uma semana por dentro de tudo que tá movimentando o direito no Brasil. Então, bora lá para a primeira notícia do dia. A gente começa esse episódio de hoje com um caso um tanto quanto revoltante. Uma mulher negra, aprovada em medicina na UF, foi impedida de se matricular porque, segundo a banca da universidade, ela não teria traços suficientes para ser considerada parda. Isso mesmo, a biomédica Samile, de 31 anos, já tinha sido considerada preta em cadastros do ProUni e do SUS. Mas mesmo com essa trajetória, a banca de heteroidentificação da UF barrou sua matrícula. Samile chegou a recorrer na justiça, ela conseguiu uma decisão favorável, chegou a iniciar o curso também, mas em maio, um desembargador atendeu a um recurso da universidade e anulou novamente sua matrícula, isso sem aviso nenhum. Samile só descobriu quando foi bloqueada no sistema da faculdade. O caso expõe uma polêmica antiga, a subjetividade das bancas de heteroidentificação. A Lei nº 12.711 de 2012 garante cotas raciais com base na autodeclaração, mas autoriza a verificação por meio do fenótipo. Só que esse critério, como a gente sabe, não é exatamente científico. E o destaque do dia não poderia ser outro. O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, citando o descumprimento reiterado das medidas cautelares. Sim, ele vai cumprir pena no conforto de casa, mas com tornozeleira eletrônica. Essa decisão é baseada no artigo 312 do CPP, que trata da prisão preventiva. Moraes entendeu que a desobediência às restrições comprova risco à ordem pública. E aí, meu amigo, não tem sofá que salve. Entre as medidas, nada de celular, zero contato com embaixadores e visita só de advogado. Diplomacia por conta própria? Aqui não. O ministro reforçou que a liberdade de expressão não significa imunidade quando há desrespeito à ordem judicial. E para quem estuda penal, o caso é praticamente um e-book vivo sobre medidas cautelares pessoais, monitoramento eletrônico e gradação de restrições. Tudo isso conforme o artigo 319 do CPP. Se Bolsonaro respeitar o toque de recolher das 19 às 6 horas nos dias úteis e integral nos feriados, beleza. Mas se ele não respeitar, o sofá vira cela. Bora para direito constitucional. A treta internacional bateu a porta da academia. A USP divulgou uma nota dura contra as sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, que além de ministro do STF, é também professor titular da Faculdade de Direito da universidade. A instituição classificou a medida como perseguição, constrangimento e desvio de finalidade, afirmando que a sanção ofende não só o ministro, mas também a autonomia do judiciário brasileiro. E disse mais, que usar sanções como forma de pressão viola princípios constitucionais. Na nota, a USP reforça que Moraes não está sozinho e que a aplicação da Lei Magnitsky compromete a independência de um dos mais destacados juízes brasileiros. A crítica vai direto ao ponto. O judiciário deve ser livre de interferência política, inclusive a gringa. Agora, Victor, vamos lá, imagina comigo, olha que transtorno. Você
encara problemas ali mecânicos na ida e na volta de uma viagem de ônibus entre Brasília e João Pinheiro, lá em Minas Gerais. Foi isso que aconteceu com uma passageira que ficou horas no acostamento sem assistência nenhuma, e o roteiro se repetiu na volta da viagem também. A empresa tentou argumentar que falhas acontecem, mas a justiça não comprou a tese. Sem qualquer prova da violação, o juiz entendeu que houve descumprimento do artigo 734 do Código Civil e também dos artigos 6º, inciso 6 e 14 do CDC. O dano moral foi fixado em R$3.000, com base no sofrimento da consumidora e na falta de acolhimento mínimo durante a viagem. Apesar disso, o reembolso da passagem foi negado, já que, mesmo com emoção, ela chegou ao seu destino final. Acredita nisso? E aí fica a dúvida prática. Em casos como esse, o que caracteriza o dano moral das relações de consumo envolvendo falhas no transporte? E por que a empresa é responsabilizada mesmo quando alega imprevisibilidade dos problemas mecânicos? Quem responde essa é a Larissa Moraes, especialista em Direito do Consumidor, professora do CERS e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Pernambuco. Nas relações de consumo envolvendo o transporte de passageiros, o dano moral é caracterizado quando o passageiro é submetido a situações que ultrapassam ali aquele mero aborrecimento e violam a sua dignidade, a sua segurança e até mesmo a sua tranquilidade. E isso acontece, por exemplo, quando o consumidor fica ali desamparado, sem qualquer tipo de assistência, em condição de risco e de vulnerabilidade. Em se tratando de transporte rodoviário, temos ele como um serviço essencial. Ele envolve ali a confiança do passageiro, que será ali conduzido com segurança, com conforto, dentro daquele tempo razoável. E quando isso é quebrado, sobretudo de maneira grave, de maneira reiterada, o dever de indenizar se impõe. Então, nessas situações, a responsabilidade da empresa será objetiva, conforme o que preceitua ali o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e isso significa que para o consumidor ter direito a essa indenização, não é necessário provar a culpa da empresa, basta comprovar que houve ali uma falha na prestação do serviço e que essa falha causou um dano, o que inclui ali um sofrimento, uma angústia, um medo ou até mesmo uma sensação de abandono, de desamparo da empresa. E aqui cabe destacar que a falha mecânica de um veículo não vai ser considerada aí um imprevisto capaz de afastar essa responsabilidade da transportadora. Ao contrário, é um risco da própria atividade que deve ser gerenciado ali com a manutenção adequada, com o planejamento adequado e assistência emergencial. Então, se o ônibus quebra no meio da estrada, é dever da empresa não só reparar o problema, mas também cuidar dos passageiros naquele momento. Então, resumindo, a empresa que transporta passageiros tem o dever de garantir que o veículo esteja em condições perfeitas de uso e, mais do que isso, de prestar ali o suporte imediato em qualquer intercorrência. E quando não se faz isso, responde por todo o sofrimento que causar ali ao consumidor. Mas agora, Laísa, já parou para pensar que um livro pode ensinar mesmo depois que a gente fecha ele? Totalmente. Às vezes, a melhor parte é justamente a conversa que vem depois. E é exatamente isso que o Jus Club está propondo. Um espaço para advogados e estudantes discutirem livros de forma crítica, com escuta, troca e argumentos bem afiados. E o primeiro encontro já tem data, tá? Dia 11 de agosto no Zoom, totalmente gratuito e aberto a todos. O livro é o Como Chegar ao Sim, um clássico para quem quer aprender a negociar de verdade. E para participar é só entrar no grupo do WhatsApp e seguir o @jus.clube no Instagram. Lá a leitura termina, mas o debate ele só começa. Vamos à nossa última notícia dessa manhã de terça-feira. Depois de embarcar para os Estados Unidos sem autorização do STF, mesmo com o pedido de viagem já negado, o senador Marcos Duval agora vai ter que usar uma tornozeleira eletrônica. A decisão foi de Alexandre de Moraes, com base no artigo 319, inciso 6 do CPP. E o detalhe é o seguinte, ele usou o passaporte diplomático e só comunicou o passeio quando já estava na terra do Mickey. O ministro entendeu como desrespeito às cautelares
e até tentativa de burlar a justiça. O senador é investigado por tentativa de interferência nas eleições de 2022 e também há ataques ao STF e à Polícia Federal. Ele já tinha sofrido sanções como bloqueio de redes sociais, apreensão de passaporte e congelamento de mais de 50 milhões de reais em contas. Já nos Estados Unidos, o senador gravou um vídeo afirmando que não houve fuga, apenas o desejo de passar um tempo com a filha. Mesmo assim, Moraes entendeu que houve descumprimento das medidas cautelares e destacou o contraste entre a alegação de dificuldades financeiras e a realização da viagem internacional em família. E nosso episódio vai ficando por aqui, pessoal. Obrigada a você que ouviu até o final. E amanhã a gente tá junto de novo. E como já é de prática por aqui, eu vou dar um salve a todo mundo que comentou na última edição. Já tem alguns rostos que estão ficando até conhecidos aqui, familiares, toda vez estão sempre comentando. Queria agradecer a Cauane Barreira, André Francisco, o Ed, Priscila Oliveira, Maiara Tatiana e Felipe Calou. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Então a gente se vê amanhã, 6 da manhã, em ponto, com mais um episódio fresquinho da Loléria. Até lá!